Eu já abro o programa hoje com muitas dicas valiosas com ele aqui, o Alexandre Pires, que é sócio fundador da ACG Home Care, que vocês já conhecem muito bem. E hoje ele vai falar uma coisa mais preciosa ainda, que são as dicas para que a gente tenha cuidados com os nossos idosos, né? E principalmente para os cuidadores desses idosos, Sim, né? Regina, a gente gosta sempre de trazer coisas que não somente dentro da CG Home Care a gente utiliza, mas também fora as pessoas consigam levar isso, porque às vezes tem pessoas que não têm condições de pagar um serviço de home care, mas que precisam cuidar do idoso em casa. E essas 6 dicas são primordiais, assim, são as básicas, né, para dentro do home care. Vamos começar pelo celular, porque o celular está presente hoje em tudo que é lugar, inclusive nesse trabalho aí, né? Exato, e ele é um meio de comunicação extremamente importante, né, gente? A gente não pode esquecer, nós falamos com a nossa equipe através do celular, só que tem que usar moderadamente, a gente não pode ficar com o celular o tempo inteiro. Quem merece atenção é o idoso, não é a rede social, não é o WhatsApp, né? Então, essa atenção, então, usar sim o celular, né? Mas moderadamente naquele período que está atendendo ao paciente. É trabalho, é para se comunicar com a equipe. E, claro, tem que dar atenção também para o idoso, né? O idoso. E, claro, e não se perder em nenhum momento ali de tratamento por conta do celular. E daí já vem essa questão também logo da segunda dica, né, Regina? Que é evitar, na verdade, a realização de tarefas pessoais durante o período. Então, mesmo aquele familiar que cuida do idoso em casa, naquele período que ficou designado para ele cuidar do idoso, né, dar uma atenção especial. Né? Porque o idoso ele demanda várias necessidades. Às vezes até uma mínima troca de roupa é necessária para esse idoso. Né? Uma alimentação, cortar um alimento, né? Perguntar se esse idoso quer água naquele momento, que a gente esquece. E o idoso, a gente vai ficando mais velho, vai bebendo menos água, né, Regina? É verdade. E dando preguiça de tomar água, né, gente? Então, assim, lembrar essas coisas necessárias do idoso é muito importante. Então, evitar dessa hora de fazer o nosso uso, né, daquele tempo para nós, mas sim dar atenção para o idoso. A gente precisa nisso também lembrar do idoso exercer, né? É uma terceira dica aí, gente. Exercer atividades em casa. Então, nesse momento, passar claro que algumas com todo coisas. cuidado, com né? todo cuidado, claro. Atividades que ele possa exercer. Exato. Então, às vezes, é lavar uma loucinha que está ali, ou então fazer com que o idoso termine uma tarefa de casa que tu mesmo começou, uma coisa mais simples. Molhar uma né? plantinha. Molhar uma planta. Exato, Regina. Então, ele se sente dentro do ambiente domiciliar. Agora nas festas, né? Estamos quase no Natal, né, gente? Então, daqui a pouco também dar atividades para construir. Daqui a pouco vem a árvore de Natal para montar. Essas atividades que ele vai gostar de fazer e inserir ele dentro do dia a dia da nossa casa, né, Regina? Com certeza. Bom, também uma coisa que tu falas é a questão da vestimenta, né? Sim. Que muitas vezes, até por conta do verão, as pessoas também se perdem, já vão com uma outra... Isso é um trabalho... E é necessário, principalmente, de repente, ter um uniforme, alguma coisa mais assim, né? Sim, o cuidador é necessário, né, ter essa atenção, né, cuidar com os sapatos. Às vezes é um idoso que toma alguns medicamentos, né? Por exemplo, uma coisa bem simples, o exame de HGT, aquele da agulha no dedinho, né? Aquela agulha pode cair e furar o teu pé, né? Acontece. Então, o sapato sempre fechado, né? Estar com uma roupa adequada para cuidar deste idoso e também aproveito daí para cuidar da roupa do idoso. Vamos falar um pouquinho dessa questão também. A roupa do idoso precisa estar sempre limpa, não pode ter migalhas, né? Porque isso tudo pode causar uma ferida na pele. Sim, às vezes a pessoa, deu uma bolachinha, deu um pão, uma coisa fica... Exato, um leite que cai, alguma coisa. Então ter essa atenção também. E esse uniforme, né, para aquela pessoa, para aquele cuidador que está em casa, ele termina sendo mais prático no dia a dia mesmo. Né? Um jaleco, alguma coisa, exatamente. Exatamente. Bom, claro que essa, principalmente, nunca sair de perto, né, do idoso. A atenção, ela é primordial durante todo o período, né, gente? Então, é um olho no peixe e outro no gato, né? Não dá para desviar esse olhar, ter essa atenção do cuidado com o idoso, né? Porque às vezes, no mínimo movimento, ele vai se levantar para trocar de poltrona, ele pode vir a machucar um pé, pode escorregar, pode cair. Tem sempre a história, que a gente já sabe que, claro, que o cuidador não vai deixar, mas tem sempre a história de um tapete, tem um móvel que está mal colocado.
Então tem que estar sempre de olho. Sempre atento. A gente até já deu essa dica aqui, né? De limpar o ambiente, né? Então ter as barras de proteção, retirar os tapetes de dentro de casa, né? Evitar, claro, às vezes o idoso quer o celular decorado, mas saber aonde vai colocar isso. Então ter essa atenção. E aí a gente já entra na última dica aí, que é como ser preventivo contra acidentes, né? E contra essa coisa, proteger mesmo, né, esse paciente. Que une isso com o que a gente estava falando agora há pouco, né? Que então é ter essa atenção aos detalhes do ambiente, ter menos coisas que possam vir a quebrar, né, e causar um dano para o idoso. O idoso tem a pele muito sensível, né? Então a mínima coisa já rasga, já causa um hematoma. Então essa atenção dentro do lar, ela é primordial, como a gente já falou aqui. E eu acho que aqui dá uma atenção especial para os banheiros, que eu sempre chamo atenção, né? Então o piso precisa estar seco, gente. O piso precisa ter um tapete antiderrapante para que esse idoso não venha a cair. Precisa ter as barras de proteção, né? Então isso não somente no banheiro, a gente pode colocar num corredor de acesso, a gente pode colocar próximo à cama, onde vai auxiliar esse idoso a se levantar, né? Ou mesmo naquele transporte para cadeira de rodas. Tem muito idoso que precisa de uma cadeira de rodas. Então ter esse cuidado, Regina. E acho até que nas temperaturas altas ou baixas também cuidar a questão da temperatura do quarto, né? Boa ideia, se tá bom, Regina. se tem que esfriar um pouquinho, se tem que esquentar um pouquinho. Exato, por isso que está o ar-condicionado aí. E a umidificação do ar também. A gente está entrando num período agora do Laninha, que é um período mais seco. Lembrar dessa umidificação do ar, com essas queimadas que a gente está tendo, que a gente tem batido tanto nisso aqui, né? Com certeza. No programa. Então, ter essa umidificação do ar e a temperatura agradável para o paciente. Muito obrigada, Alex. É isso que a gente precisa, né? De dicas aí para ajudar bem as pessoas de casa e quem tem pacientes em casa, quem tem, enfim, idosos em casa também.